Saúde a todos os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma imensa satisfação, irmãos, estarmos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 10, do dia 3 de dezembro de 2023, na qual tem por título Fé para crer que os milagres acontecem. O texto principal nos diz: E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O texto se encontra em Marcos, no capítulo 9, no versículo de número 23. Meus irmãos, quando olhamos para o título da nossa lição dessa semana, na qual fé para crer que os milagres acontecem. Ou seja, já estudamos muitos ramos da fé, já estudamos, como aula passada, sobre a salvação eterna, a fé para crermos a salvação eterna, já estudamos sobre a criação do bem e do mal, a criação das coisas, a forma como foram criadas, o evolucionismo, o criacionismo, como a Bíblia nos relata em Gênesis capítulo 1, Gênesis ali capítulo 2, a formação do homem. E cremos que o milagre, vamos nos aprofundar a respeito nesse primeiro tópico, sobre o que é o milagre. Qual seria a definição de milagre? Quando olhamos para o primeiro tópico, na que tem por título, o que é o milagre? O primeiro subtópico vai nos falar sobre o conceito do milagre. E é interessante que o comentarista, ele começa esse subtópico dessa maneira. Milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus na ordem dos acontecimentos, algo extraordinário. Ou seja, o milagre é o agir sobrenatural de Deus. O milagre é uma prova da onipotência de Deus sobre a sua criação, podemos dizer assim. Pois o agir de Deus, esse agir, essa intervenção sobrenatural é somente pelo Senhor. E aqui está um ponto interessante aqui. Lucas 1,37 vai dizer que nada é impossível ao Senhor. Da mesma maneira como Marcos 9,23 nos diz que nada é impossível ao que crê. Porque para o Senhor nada é impossível, pois Ele é onipotente. Ele tem todo o poder, os atributos de Deus, onipresença, onisciência e onipotência. Mais um ponto desse primeiro subtópico, que ele vai falar que o milagre não ocorre por uma determinação humana. O milagre ocorre pela vontade do Senhor. Quando olhamos para aqui o resumo da lição, se você for ver, o comentarista escreve: milagres só ocorrem segundo a vontade e a permissão de Deus, e tem como objetivo revelar a grandeza do Senhor. Ou seja, o milagre não é uma determinação humana, mas é da vontade do Senhor. É o Senhor, pelo seu poder que realiza, Ele que o intervém, e não o homem. Tem-se muito a cultura hoje em dia de pensar em Deus como um gênio da lâmpada. Deus como alguém que realiza desejos. Somente você pede para Ele e Ele realiza. Não é assim que funciona. Não é nós que usamos a Deus, não é nós que usamos o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos usa, é o Senhor que nos usa. Nós somos os instrumentos que nos colocamos à disposição. E não vice-versa. Porque nós somos criaturas. Ele é o Criador. Ele tem todo o poder. Quando olhamos para o segundo tópico, na qual tem por título as leis da natureza. Quando olhamos para todo mundo, vemos que o mundo é regido por leis naturais, como elas, as leis de Newton, as leis da termodinâmica. Vemos muitas leis físicas. Você vê que Newton, ele formula ali a inércia, a questão da gravidade, a descoberta da gravidade, como que funciona a força-peso e todos esses parâmetros físicos para a nossa realidade. E vemos ali que o mundo ele é determinado por essas leis naturais, essas leis físicas. Mas quando olhamos para relatos como Josué, capítulo 10, versículo 19, na qual nos diz que o Senhor ele parou o sol no meio do céu por meio-dia para que Josué continuasse a lutar, a batalhar em uma guerra. Vemos também em Êxodo capítulo 14, quando nos diz que o Senhor abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar. Vemos ali também o milagre de Deus. Temos muito pensar que milagres são somente a cura de paralíticos,
cura de cegos, expulsar demônios, mas não. O milagre é tudo aquilo que vem da onipotência divina. Tudo aquilo que o Senhor ele tem poder para operar. E para adentrarmos esses milagres, devemos ter a fé e a convicção. Pois, como já vimos em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se achega a Deus, primeiro é necessário crer que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Também vemos Hebreus 11:1, que é o nosso versículo fundamental sobre a fé. Vemos ali como a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova e a certeza viva das que se esperam. Ou seja, por mais que você, pelos olhos naturais, você não consegue olhar para aquilo e entender o milagre, e compreender ou enxergá-lo, mas pelos olhos da fé, nós podemos atingir o milagre. Podemos experimentar este milagre, o agir sobrenatural de Deus em nossas vidas. E é necessário ter fé. A incredulidade, ela nos tira de ver as maravilhas do Senhor. A incredulidade, ela nos tira de ver a manifestação da glória de Deus. A incredulidade. Esse contexto do texto que nós lemos em Marcos capítulo 9, a Bíblia fala sobre a cura de um lunático, de um jovem lunático. Aquele pai traz seus discípulos, até que o pai chega para Jesus e fala: Senhor, eu trouxe ele, mas os seus discípulos não puderam expulsar. E aquele pai, no versículo 19, ele olha para Jesus e fala para Jesus: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e faça. Jesus responde no versículo 23: se tu podes crer, porque tudo é possível ao que crê. Ou seja, o milagre, para vermos o milagre, para vermos o agir sobrenatural de Deus, é necessário que tenhamos fé. Para crermos que o milagre acontece, que o Senhor é dono de todas as coisas. Ou seja, necessitamos ter a fé. Por isso, meus irmãos, devemos orar e buscarmos ao Senhor no propósito, orar a Ele pedindo que nos acrescente a nossa fé. Porque a fé aumentada, ela é recompensada. Pois é necessário ter fé. Para tudo, quando olhamos como é o texto passado, a salvação divina, Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, por intermédio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Devemos ter fé. Acrescenta a nossa fé, devemos ter esse propósito na oração, pois sem fé é impossível agradarmos ao Senhor, é impossível vermos as maravilhas de Deus, sem fé é impossível adentrarmos a graça magnífica do Senhor. Por isso, a importância desse tema, a importância da fé. Também dentro do contexto de milagres, vemos as maravilhas e o sobrenatural de Deus por meio da fé. Deixando de lado, deixando a incredulidade. Não podemos deixar a incredulidade entrar em nossos corações e sufocar a nossa fé. Como nós veremos agora no segundo tópico, sobre filósofos dos pensamentos iniciais racionalistas que tendem a dizer que milagres, eles não são reais, pois alteram as leis físicas. Não podemos deixar a incredulidade entrar em nossos corações. Devemos ver pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38. O justo viverá da fé. E o Senhor fala que se ele recuar, a sua alma não tem prazer nele. Então, devemos viver pela fé. O terceiro subtópico vai nos dizer: Deus tem o poder de intervir. E aqui tem o comentarista, ele começa com uma frase muito importante para entendermos essa lição. Milagre não se discute, não se explica, somente se vive e experimenta. Mas em que contexto o comentarista está falando isso? Não podemos comprovar racionalmente e cientificamente os milagres, pois os milagres são agir do sobrenatural de Deus. Algo que está além do natural. Então, cientificamente, nós não conseguimos provar, pois já vimos o segundo subtópico, que há as leis naturais, há como o mundo é regido, como a nossa natureza ela é regida, as leis que a regem. Ou seja, milagres não se discutem, milagres não se compreendem, milagres se vivem e se experimentam por meio da fé. Devemos ter a fé. Devemos exercitar a nossa fé, pois é por ela que nós vivemos. É muito importante. O comentarista faz até um comentário muito importante aqui. Talvez você esteja vivendo uma situação em que parece não haver saída. Não desanime,
mas creia e tenha a certeza que Deus continua realizando sinais extraordinários. Da mesma maneira como Êxodo 14, o povo estava cercado pelo exército por meio às águas, não havia mais saída. E ali Deus agiu de maneira sobrenatural. Talvez você, jovem, está passando por um momento difícil, um momento que você não vê saída, mas pela fé podemos crer no agir sobrenatural de Deus. Então, é o Senhor quem o realiza, é o Senhor quem tem esse poder pela sua onipotência. E devemos ter a fé que o Senhor, Ele realiza milagres, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo o mesmo. Isso é muito importante. Mais um ponto aqui, que quando olhamos para Marcos capítulo 1, versículo 44. Do versículo 40 ao versículo 45, a Bíblia fala sobre um leproso. Que Jesus curou, ele se apresenta a Jesus, e Jesus, ele cura aquele leproso. E Jesus fala aquele leproso para que ele não contasse a ninguém sobre o milagre, e se apresentasse aos sacerdotes, conforme a Levítico capítulo 14. Mas vemos aqui que aquele leproso, ele falou para outras pessoas, e por causa disso Jesus não podia nem adentrar na cidade, por causa da multidão que se formava. Aqui vemos um ponto interessante, que Jesus ele não queria que as pessoas somente o seguissem por causa de milagres, por causa de ações, mas por causa da pregação do reino de Deus. E é isso que muito acontece dentro das igrejas. Muitas pessoas vêm para a igreja não por causa de Cristo, mas por causa das bênçãos que Ele dá, por causa dos milagres que Ele opera. Não cremos no Senhor somente por causa de bênçãos, por causa de milagres físicos, não. É por quem Ele é pela sua salvação, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, onde o seu sangue foi derramado e ali nós fomos redimidos. A separação que não havia entre nós e o Pai. Por meio de Cristo, nós adentramos a graça. Ou seja, não é somente por milagres físicos, mas pelo maior milagre que podemos ter, que é a salvação. O milagre espiritual. Então, devemos compreender que as pessoas não podem vir só para a igreja por causa de milagres físicos, somente para receber o milagre, mas para receber a palavra. Pois por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, ela pode passar pelo maior milagre que nós podemos ter, a salvação eterna, na qual Paulo escreve em Romanos 6, 23, ele vai dizer que a salvação ela é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Quando olhamos agora o segundo tópico, já resumindo bastante ele, podemos resumir ele em 3 pontos. Primeiro, com Benedito Spinoza. Ele era ali um filósofo que em 1670 ele publicou um tratado teológico político. O que isso significa? Misturado entre a política e a religião. Ou seja, ele se baseava em 2 pontos principais. O primeiro deles, os milagres atacam a ordem natural das coisas. Já vimos ali no primeiro tópico que o mundo é regido por leis naturais. A natureza é organizada de maneira natural. Mas Spinoza ele afirmava que por existir essa lei natural, os milagres seriam contra ela. Por quê? Porque o milagre não é algo natural. O milagre é algo sobrenatural. É algo que está além do natural. Então, Benedito de Spinoza, nessa sua primeira afirmação, ele afirmava que os milagres são contra a natureza das coisas, pois a natureza tem a sua ordem imutável, a sua ordem eterna, e o milagre ele é algo que vai contra isso, algo que anula as leis naturais das coisas. Então, essa é a sua primeira afirmação. O seu segundo ponto em que Benedito de Spinoza ele afirma é que os milagres, como um todo, eles são ineficientes para provarmos a existência de Deus. Mas como que sentido isso? Quando olhamos para as leis da natureza, como já foi falado, na sua ordem imutável, Benedito de Spinoza tinha por certo a prova da existência de Deus por meio da natureza. Mas quando chegamos nesse ponto, e ali Benedito de Spinoza ele fala que por causa dos milagres, a natureza não tem aquela mesma ordem, não segue a mesma ordem, mas sim a natureza pode mudar a sua ordem, aí muda do natural para o sobrenatural. Então como é que pode até essa ordem que deveria ser imutável pode se alterar? Então até a prova da existência de Deus pode estar em jogo. Pois ele afirmava que até Deus talvez tem a sua
prova de existência ali negada por causa dessa alteração do ciclo natural das coisas. Pois se a natureza muda, poderia se questionar a existência de Deus por causa da natureza. Só que, na verdade, meus irmãos, vemos que isso não tem nenhum fundamento. Não se provamos racionalmente a existência de Deus. Racionalmente, por meio da razão. Por meio da fé, que nós ouvimos o Senhor falar, ouvimos por meio da palavra, como Paulo vai nos dizer, e nossa fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E devemos ter fé para, primeiro, crermos que Ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam, conforme já falamos em Hebreus 11:6. Ou seja, isso não tem fundamento, mas era a maneira como esses filósofos pensavam. Outro ponto é David Hume. Ele era um cético escocês do século XIII, que quando vemos o seu pensamento, ele diz que todos os milagres são falsos. Nada existe, tudo é falso. Qualquer milagre, ou qualquer milagre que já foi falado, qualquer milagre que foi testemunhado, não era milagre. Era simplesmente uma encenação, que tudo era falso. Isso que David Hume falava. Ele se partia do mesmo princípio de Benedito de Spinoza. Ele falava, um milagre é uma violação das leis naturais. Ou seja, tudo aquilo que não segue a ordem natural das coisas, conforme as leis físicas, conforme as leis naturais, não é uma mentira, é uma falácia, pois não pode se alterar a lei natural das coisas. Então é isso que eles pensavam. Mas já vimos que o Senhor, Ele tem o poder sobre todas as coisas, pois Ele é o Criador de todas as coisas, como já vimos em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, a formação do homem. Ele que nos formou e Ele que nos criou. Ele tem todo o poder para alterar tudo, pois Ele é o Criador de todas as coisas. E o racionalismo, terceiro ponto, que nós vamos falar. O racionalismo, já vimos bastante sobre ele, mas esse terceiro ponto tende a falar sobre o racionalismo dentro da fé. Mas como isso? O racionalismo ele tem se infiltrado dentro da teologia. E ele se infiltra dentro da teologia. Quando olhamos para relatos como o Êxodo capítulo 14, o racionalismo teológico ele tende a analisar a Bíblia sem os parâmetros sobrenaturais. Ou seja, em Êxodo capítulo 14, quando o povo cruzou o Mar Vermelho, ali era uma época de baixa cheia, que a água estava pelo tornozelo. Então, o mar não se abriu. Ali era uma época que o mar estava com uma baixa cheia e que era possível cruzar a pé. Ou também podemos ver ali para Lucas capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 17, a primeira multiplicação de pães e peixes, que aqueles 2 peixinhos não eram daquele tamanho, peixinhos pequenininhos, eram do tamanho de baleias, para conseguir alimentar todos aqueles 5.000 homens e fora as mulheres e crianças. Ou seja, vemos que o racionalismo ele tenta deturpar a ordem bíblica dos acontecimentos, a ordem sobrenatural, o agir de Deus na palavra de Deus. E isso é perigoso, pois vivemos pela fé, vivemos pelos relatos que aqui estão, agimos, cremos que Deus ele tem o poder sobrenatural sobre todas as coisas. E o racionalismo, ele prega que não há evidências para isso, e por não haver evidências, não haver como comprovar, então é uma falácia, é um mito. Então, não podemos ter isso. Quando olhamos aqui para o que Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 23, Paulo fala sobre ali a ressurreição de Cristo para as pessoas que foram testemunhas da ressurreição de Cristo, cerca de 500 pessoas, como nós vemos ali em Atos capítulo 1, podemos ver. Ou seja, vemos ali que essa ressurreição foi uma prova viva. Esse milagre sobrenatural, esse sobrenatural de Deus agindo, foi uma prova viva. E se esse sobrenatural é denotado como mito, então toda a nossa religião, toda a nossa base de salvação é mentira. Por isso, o racionalismo, ele tenta se empregar, ele tenta distorcer a palavra de Deus. E não podemos irmos pelas linhas racionalistas, pois devemos estudar por meio do Espírito Santo, por meio da revelação do Espírito Santo, crendo que Deus é onisciente, onipresente, onipotente e que tem todo o poder sobre todas as coisas. Quando vamos agora para o terceiro tópico, que tem por título Deus agindo em favor da humanidade. Aqui o comentarista faz a menção de um filósofo chamado Samuel Clarke. Da mesma maneira como outros filósofos, Benedito de Spinoza, David Hume, como nós já vimos, eles afirmaram ali contra a fé, contra a ordem natural das coisas, David Clarke ele fala algo diferente. Resumindo bastante o que ele fala, se Deus ele criou todas as coisas, Deus ele sustenta todas as leis naturais. Então, é por causa do Senhor que todas as leis naturais existem, e é por causa deles que tudo isso se dá.
Então o Senhor sim, ele tem todo o poder e a onipotência de poder alterar o ciclo natural das coisas e agir o sobrenatural de Deus. Então, Samuel Clarke, ele afirma que Deus tem o poder sim, porque todas as leis naturais, eles seguem esse padrão por causa de Deus, por causa da criação de Deus, por causa do poder de Deus. Então, Deus ele tem sim todo o poder para alterar a ordem natural das coisas. Então, ele fala que o milagre não é ao contrário ao curso da natureza, mas é um fato incomum designado pelo próprio Deus. Ou seja, o milagre não é contra a natureza, mas ele é algo incomum que é designado por Deus. Quando olhamos para o segundo subtópico, a compaixão e o agir de Deus. Quando olhamos ali para o relato de Marcos, capítulo 6, versículo 34, a primeira multiplicação de pães e peixes, a Bíblia nos fala que Jesus, depois de fazer o seu sermão, depois de pregar, Jesus ele ora para aquelas pessoas que ali estão e tem compaixão delas. E por causa dessa compaixão ocorre a primeira multiplicação de pães e peixes. Ou seja, vemos ali que Jesus, por compaixão, ele faz um milagre para que aquelas pessoas se alimentem e não voltem de barrigas vazias. E até o comentarista ele faz um comentário. Foi o sentimento piedoso do Salvador que não permitiu que a multidão fosse dispensada de barriga vazia. Jesus não mudou. Seu poder e compaixão permanecem os mesmos. Mas, todavia, com o avanço da ciência, a incredulidade dos seres humanos aumentou. Devemos nos lembrar que o milagre está atrelado à fé, pois sem ela é impossível agradar a Deus. Ou seja, o Senhor continua sendo o mesmo, Ele tem o mesmo poder, Ele era, é e é o mesmo até hoje. E Ele tem compaixão por nós. E os milagres do Senhor, como foi o caso aqui de Jesus em Marcos capítulo 6, com a multiplicação de pães e peixes, por não despedir a população de barriga vazia, aquelas pessoas que ali estavam. Então, vemos o agir de Deus por meio da compaixão por nós, seres humanos. E terceiro ponto, o perigo da motivação errada. Esse é um ponto, professor, você que está assistindo, deve comentar sobre seus alunos, comentar ali na Escola Bíblica Dominical, porque esse é um ponto muito importante hoje dentro da igreja. O perigo e a motivação errada. Como isso? Muitas vezes Deus usa pessoas em cura, Deus usa pessoas em revelações, profecias, os dons espirituais, como nós vimos. Mas vemos que esses dons, vemos que esses milagres não são para engrandecimento humano. Quando olhamos para o que Paulo escreve em Romanos, no capítulo 11, no versículo 36, Paulo fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, o que veio dele para nós, só volta de nós para ele. Não é nosso. É que nós recebemos do Senhor e usamos para a honra e glória do Senhor. Então, nossos dons, talentos, milagres são para a honra e para a glória do Senhor. É interessante, como eu falei, que Jesus ele ordena que as pessoas que fossem curadas por ele, que foram curadas por ele, se mantivessem em segredo. Por causa disso, para a honra e glória de Deus, mas que não somente fosse para aquilo, mas para a salvação daquelas pessoas. Pois se as pessoas virem só por causa de milagre, onde está a palavra, onde está a pregação da palavra? Muitas vezes as pessoas vêm à frente, aceitam uma oração, porque eles querem somente a bênção, mas não querem o dono da bênção. Eles querem o milagre físico, mas não querem o milagre espiritual da salvação. Que já vimos que ele é o maior milagre que nós podemos ter. Então, devemos ter essa convicção de que devemos ir para recebermos o milagre espiritual, o milagre da remissão, o milagre da salvação eterna, que é o maior milagre que nós podemos ter. Então, meus irmãos, esta é a aula de hoje, a aula de número 10. Espero que tenha explicado de uma maneira simples, fácil de compreender. Deus abençoe você, professor, na sua explanação na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos.